Olá pessoal, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre números reais. A gente vai indicar o conjunto dos números reais pela letra R dessa forma e faremos aqui uma descrição das propriedades do conjunto dos números reais e também as consequências dessas propriedades. Para chegar nisso a gente vai partir de um axioma fundamental que diz o seguinte: existe um corpo ordenado e completo R denominado conjunto dos números reais. Então, a gente vai agora entender o que significa ser um corpo ordenado e completo. Nesse caso aqui, a gente vai entender o que significa ser um conjunto completo e por que isso vai fazer toda a diferença para a gente conseguir diferenciar, por exemplo, os reais e os racionais. Para entender essas propriedades, a gente vai precisar da seguinte definição: seja X um subconjunto de R. A gente vai dizer que X é dito limitado superiormente quando existir um certo B em R, tal que X ele é menor ou igual que B para todo X pertencente a X. Nesse caso, esse número B aqui, né, que é o limite superior ou que ele é maior ou igual do que todos os elementos de X, ele vai ser dito cota superior de X. Só para dar uma ideia, né, se a gente tem aqui a reta real, a gente ainda vai construir os intervalos, mas só para a gente ter uma ideia aqui. Se a gente tem um conjunto que vai de menos infinito até o número 3, por exemplo, se você pega aqui o número 5, ele vai ser maior ou igual, né? Maior, na verdade, que todos os elementos que eu rachurei aqui, né? Desse conjunto de menos infinito até 3. Então, o 5, ele tá nessa situação de ser cota superior. O 6 igualmente, o 4 igualmente. Então, todos os conjuntos, todos os números em R que estão aqui para cima da reta, eles vão ser cota superior desse conjunto X aqui, ok? Aqui um pequeno esboço de um exemplo, tá? E por isso a gente já observa que cota superior, ela não é única, né? Nesse caso aqui a gente tem infinitas valores de cota superior desse conjunto X. De forma análoga, a gente define ser limitado inferiormente, ok? Vai ser limitado inferiormente se existir um elemento A nos reais, tal que X for maior ou igual do que esse A para todo X em X, ok? Então, no caso ali, né, seria um exemplo análogo se a gente tivesse aqui de 3 até mais infinito o nosso conjunto X, qualquer um desses elementos que estão aqui para baixo, né, seria uma cota inferior de X. 0 vai ser uma cota inferior desse conjunto, vamos colocar X barra não, porque X barra parece fecho, né? Se a gente colocasse aqui, deixa X mesmo. O 2 seria, o 0 seria, 1 seria, todos esses elementos aqui seriam cotas inferiores desse conjunto X, como eu fui definido aqui em vermelho. Agora, a gente diz que X, ele é limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente. Isso implica dizer que vai existir o intervalo, né? X ser limitado implica que existe um certo intervalo AB, tal que X está contido nesse intervalo AB, ou seja, existe uma cota inferior para X, existe uma cota superior para X, e X está contido dentro do intervalo limitado por essas cotas superior e inferior. Ou ainda, se a gente pegar aqui, né, o maior desses dois, o maior entre A e B em módulo, a gente vai conseguir, né, exibir, vou colocar aqui equivalente, representando por K como sendo o maior deles, equivalentemente a gente pode dizer que existe um certo K maior do que 0,
tal que, se x pertence a x, então o módulo de x é menor do que esse k. Se a gente representar aqui na reta, a gente vai ter o seguinte: a gente tem aqui um certo conjunto x, digamos aqui, ele pode ser assim, separado, não precisa ser um intervalo inteiro. Então, aqui em vermelho é o conjunto x. Se ele é limitado, então ele tem uma cota inferior, digamos um certo A, uma cota superior, digamos um certo B. Se aqui tá a origem da reta, se aqui tá o zero, a gente vê, né, que o módulo de B, né, é maior do que o módulo de A. Então, a gente pode pegar aqui, né, o B igual a esse, o K igual a módulo de B, ou o próprio B, como a gente colocou aqui, como a gente representou aqui, o B tá sendo positivo. Então, qualquer x em x é tal que módulo de x é menor do que B, para todo x em x. Ou ainda, o conjunto x, ele tá todo contido no intervalo AB. No caso aqui, aberto ou fechado, tá? Recordando o axioma fundamental, a gente tem aqui, né, que R, retomando, é um corpo ordenado completo. Então, por R ser um corpo ordenado, por ele ser o corpo, ele vai satisfazer as operações. Ele vai ter uma operação de soma e uma operação de multiplicação e vai satisfazer os axiomas de corpo, tá? Vou relembrar eles aqui. E por ele ser ordenado, vai existir uma certa relação de ordem em R e eles vão satisfazer os axiomas que eu vou colocar aqui embaixo. Considerando, então, x, y e z em R, a gente vai ter as duas operações, como eu disse, a operação de soma, que a cada dois elementos x e y em R, vai associar esses elementos à sua soma. E a operação de produto, que ela vai a cada x e y em R, vai associar ao seu produto. E a partir disso, a gente vê os seguintes axiomas da associatividade em R. Satisfaz a relação de associatividade. Se a gente tem x mais y mais z, aqui, com a primeira duplinha associada, isso vai ser igual a x mais y mais z associados. E o mesmo vai valer para o produto. A gente vai ter também válido a comutatividade, tanto para a soma quanto para o produto. A gente vai ter também o elemento neutro, que vai ser o 0 para a soma, é o elemento neutro da soma, e o 1, que é o elemento neutro do produto. A gente vai ter também a existência do inverso. O inverso aditivo vai ser denotado por menos x, tal que x mais o menos x, ou x mais o seu inverso aditivo, vai dar 0. Se x é diferente de 0, também vai existir o inverso multiplicativo, que é o x elevado a menos 1. É tal que x vezes o seu inverso multiplicativo, a gente vai ter aqui o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Além disso, vai satisfazer também a distributividade. Se eu tenho aqui, né, essa relação, ela envolve tanto a soma quanto o produto. Se eu tenho x vezes y mais z, isso vai ser igual a x vezes y mais x vezes z. Esses axiomas aqui, que as operações obedecem, eles são referentes ao fato da gente ter dito que os reais é um corpo. O fato dele ser ordenado, ele dá pra gente as seguintes consequências. A primeira propriedade é que o conjunto R+, esqueci de falar aqui, a relação de ordem, né, ela vai ser definida usando a noção de números reais positivos. Então, a gente vai ter aqui que existe um subconjunto dos reais, um R+, contido em R, que ele vai cumprir essas duas propriedades. Esse subconjunto, ele vai ser fechado para a soma e fechado para o produto. O que significa isso? Que se x e y estão nesse subconjunto, no R+, que é denominado conjunto dos números reais positivos, a gente vai ter que x mais y também vai estar nele, ou seja, os dois estão lá, a soma está lá. Se os dois estão lá, o produto também está lá.
ou seja, fechado para a soma, fechado para o produto. A segunda propriedade é que, dado um certo x em R, exatamente uma dessas três alternativas vai ter que ocorrer. Ou x igual a zero, ou x está em R+, ou menos x está em R+. Observa aqui que a gente está trabalhando sempre com um x positivo. Aqui a gente pega o x em R, se ele é um número que não está aqui no R+, por exemplo, o menos 1, eu vou ter que o menos 1, que é igual a 1, vai pertencer ao R+. É isso que está dizendo aqui. Então, uma dessas três alternativas vai acontecer, ok? A gente estende essa propriedade 2 definindo o R- como sendo o conjunto dos números menos x, tais que o x pertença ao R+. Aí, a condição P2, ela passa a ser, né? P aqui. P2, ela passa a ser o seguinte: se x pertence a R, então x pertence a R+, ou x pertence a R-, mas ainda tá faltando alguém aqui, ou x igual a 0, que é o cara que não tá nem nesse, nem nesse. Observando aqui, então, que a gente tem o R podendo ser escrito como a união disjunta dos positivos, dos que a gente chama de números reais negativos e o zero. Quanto à relação de ordem, a gente vai dizer o seguinte, que x, vai denotar dessa forma, dizer que x é menor que y, se y menos x pertence a R+. Isso é, que y é igual a x mais z, onde z é um número positivo. Ainda, a gente pode denotar também da forma y maior do que x. Então, a gente pode denotar assim ou assim, essas duas expressões são equivalentes. Agora, em particular, a gente pode dizer aqui que x maior do que zero significa dizer que o x pertence a R+, né? Já que, como a gente ouviu aqui em cima, né, o fato de x ser maior que zero, pela afirmação análoga a essa daqui, implicaria dizer que o x menos o zero, né, olha para cá, né, essa implicação aqui, essa afirmação aqui implica dizer que y menos x pertence a R+. Então, essa implicação aqui significa dizer que x menos zero pertence a R+, que é o que eu escrevi aqui, faltou mais. E enquanto, né, a gente escrever x menor do que zero, quer dizer que x é negativo, ou ainda, né, na mesma ideia, olhando aqui para cá, né, isso é a mesma coisa que o segundo menos o primeiro. Então, ó, o segundo menos o primeiro, que é igual a menos x, ele vai pertencer a R+, ou que x pertence a R-, ok? Então, x é negativo. A partir daí, a gente tem aqui as seguintes propriedades com a relação de ordem. Se x é menor que y em R, essa daqui vai ser a nossa relação de ordem, que é o equivalente ao que eu disse lá em cima. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que vai valer para essa relação de ordem a transitividade, tricotomia, monotonicidade da adição e monotonicidade da multiplicação. Então, se x é menor que y e y menor do que z, a transitividade indica que o x vai ser menor do que z. Então, é uma relação transitiva, ok? Tricotomia diz que se x e y estão nos reais, exatamente uma dessas três alternativas vai ocorrer. Ou x igual a y, ou x menor que y, ou y menor que x.
A monotonicidade da adição é o seguinte: se x é menor que y, para todo z real, eu posso somar z dos dois lados e eu vou manter a relação entre a soma de x mais z e y mais z. A monotonicidade da multiplicação já tem um acréscimo aí de uma hipótese. Se x é menor que y, eu preciso que o z seja positivo para que eu não inverta a relação, ok? E aí eu posso multiplicar o z de ambos os lados e aí eu mantenho a relação. Se, porém, eu tiver o z menor do que zero, então eu vou inverter o sinal da relação, ou seja, x menor que y implica yz menor do que xz. A demonstração dessas propriedades eu deixo como exercício para vocês. Eu vou mostrar algumas consequências diretas, mais gerais, de cada uma dessas propriedades. A primeira é que se x for menor do que y e x' menor do que y', então a gente vai ter que a soma vai manter a desigualdade. Então, eu tenho aqui, né, como se eu somasse de uma forma bem informal aqui, tá? Se eu fizesse a soma dessa operação aqui, eu tenho que x mais x' vai ser menor do que y mais y'. Só uma ideia, tá? Vou provar aqui por que isso vale. Então, x mais x' é menor do que y mais y'. De fato, veja o seguinte: quem que é y mais y, se eu fizer aqui, né? Y mais y' menos x mais x', tá? Isso daqui, para valer essa desigualdade aqui, o que eu preciso? Como a gente viu aqui em cima, ó, quando x é menor do que y, eu tenho que o segundo menos o primeiro pertence a R+. Então, é isso que eu tenho que ver aqui que se tá valendo. Eu preciso ver se o segundo menos o primeiro pertence a R+, tá? É minha dúvida. Mas quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é y, eu posso escrever ele como y menos x mais y' menos x'. Só que, como x menos y, como x é menor que y, eu tenho que y menos x pertence a R+. E como x' é menor do que y', eu tenho que y' menos x' também pertence a R+. Só que eu sei que o R+, ele é fechado para soma. Então, se eu somo esses dois termos aqui, que é o que a gente acabou de fazer, ó, somei o primeiro mais o segundo aqui. Então, ele vai continuar pertencendo ao R+. Onde que tá aqui, olha? Na propriedade 2, desculpa, propriedade 1 aqui. Ele é fechado para soma. Então, se x e y pertencem a R+, x mais y tá em R+. Foi o que a gente usou para mostrar aqui essa propriedade, ok? Esse cara tá em R+, esse cara tá em R+, então a soma tá em R+. Então, de fato, vale o que a gente estava querendo mostrar. Segunda propriedade que eu vou mostrar aqui, consequência dessa relação de ordem, é o seguinte: se 0 é menor que x, é menor que y, e 0 for menor do que x', menor do que y', então x, x' vai ser menor do que y, y', tá? Um jeito que eu posso reescrever esse cara aqui é como? Posso dizer que isso daqui significa que y vezes y' menos x vezes x' pertence a R+, ok? Mas se eu somar e subtrair x yx', né, dos dois aqui, ó, vou pegar aqui,
Isso daqui é a mesma coisa que y, y', vou subtrair yx' e somar yx', ok? Para chegar em alguma coisa conhecida. Mas quem que é esse cara? Eu vou colocar agora aqui o y em evidência. Vai ficar y que multiplica y' menos x', mais... Vou colocar o x' em evidência, que multiplica y menos x. Veja bem, daqui, olha, eu tenho que y menos x maior que 0, e aqui eu tenho também que y' menos x' maior que 0. Da transitividade, eu tenho que y maior que 0 e x' maior do que 0. Então, olha só, eu tenho um cara maior do que 0, tá? Aqui, ó, y menos x maior do que 0, x' maior do que 0. Multipliquei os dois, mas eu vi lá, né, que o R+, ele é fechado também pro produto, tá? Fechado pro... Ó, achei que eu tava com essa. Ele é fechado pro produto, ok? Então, esse produto aqui, como esse pertence a R+, e esse pertence a R+, ele também vai pertencer a R+. Como Y pertence a R+, e esse cara aqui também pertence a R+, esse termo todo vai pertencer ao R+. Agora, o R+ também é fechado para soma. Então, ele todo vai pertencer a R+, e isso tudo vai pertencer a R+. Mas o que a gente queria, né, na verdade, a escrita aqui, ela podia ter sido um pouquinho melhor, né? Isso daqui é o que a gente quer mostrar, né? A gente queria mostrar essa desigualdade. Se essa desigualdade fosse válida, isso precisaria acontecer, mas de fato isso acontece, já que eu tenho esse termo pertencente a R+, pelas hipóteses, tá? Então, ó, pela hipótese eu concluo que esse termo pertence a R+, então isso de fato ocorre, e isso de fato ocorre atestando a nossa hipótese, nosso objetivo inicial. Esse x' é menor do que y'. A terceira consequência é a seguinte: se eu tenho aqui 0 menor que x menor que y, então eu vou ter que y a menos 1 vai ser menor do que x a menos 1. Para provar, a primeira coisa que a gente vai observar é que o x, então, ó, veja aqui, x é maior do que 0. Como x é maior que 0, vai existir o inverso multiplicativo de x em R, ok? Mas, então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai ver, né? E eu quero mostrar que esse x a menos 1 aqui, ele tá em R+. Veja o seguinte, eu posso escrever x a menos 1 desse jeito aqui. X a menos 1 é igual a 1 vezes x a menos 1, mais o 1 eu posso escrever como x vezes x a menos 1, tá? Esse cara aqui, ele é igual a 1, tá? Então, 1 vezes x a menos 1. Só que eu reescrevo como sendo x vezes x a menos 1 ao quadrado. Agora, a afirmação que eu vou deixar como exercício para vocês, tem isso resolvido no livro, é que todo número ao quadrado real elevado ao quadrado é positivo. Mas assim, mas não nulo, né? Todo número real não nulo. Ok? Então, se x pertence a R menos o 0, vou colocar R asterisco, então, x ao quadrado pertence a R+, ok?
deixar isso aqui como um exercício para vocês olharem no livro, ok? Considerando que isso seja verdade, vocês tenham feito, então a gente tem que esse número ao quadrado aqui, ele é diferente de zero, ele vai pertencer a R asterisco, né, o inverso, ele pertence, então, ao R mais por consequência aqui do que a gente afirmou, ok? Esse x a gente já sabia que ele era maior que zero, então ele pertence a R mais. Só que o produto, ele é fechado fechado no subconjunto de R+. Se os dois estão em R+, o produto está em R+, então isso tudo pertence a R+. Ou seja, o que a gente conseguiu mostrar? Que x a menos 1 é maior do que zero. Da mesma forma que pela transitividade, eu tenho que o y também é maior do que zero. Então, analogamente, vou colocar aqui de azul, a gente pode provar também que y a menos 1 é maior do que zero. E aí, o que a gente faz? A gente agora, com essas duas afirmações, a gente tem que x a menos 1 vezes y a menos 1 é maior do que zero. A gente toma, então, essa desigualdade aqui em cima. Então, a gente tem aqui que x é menor do que y, e a gente multiplica ambos os lados por esse número aqui positivo, por x a menos 1 vezes y a menos 1, ok? Então, a gente vai multiplicar ambos os lados, a gente vai ter que x vezes x a menos 1 vezes y a menos 1 vai ser menor do que y vezes x a menos 1 vezes y a menos 1, tá? Então, pela associatividade do produto, essa parte aqui fica x vezes x a menos 1 vezes y a menos 1, e aqui eu posso fazer a associatividade, a comutatividade primeiro, e depois a associatividade eu obtenho aqui y vezes y a menos 1 vezes x a menos 1. Esse cara aqui é igual a 1, esse cara aqui é igual a 1, daqui a gente obtém que y a menos 1 é menor do que x a menos 1. Mas era isso que a gente queria mostrar. Então, mostramos essa propriedade. E por fim, para terminar essa parte, a gente tem o seguinte, vamos fazer a seguinte análise. Se o 1, né, ele tá em R e é positivo, ok? Maior do que zero. Segue, então, que 1, ele é menor do que 1 mais 1, que é menor do que 1 mais 1 mais 1. E, de fato, né, a gente tem cada uma dessas desigualdades, porque se eu pego aqui o segundo termo, 1 mais 1, menos o primeiro termo, menos 1, isso é igual a 1 e ele pertence a R+. Ou seja, de fato, essa desigualdade aqui é válida. Mesmo procedimento, a gente verifica que essa desigualdade aqui é válida. Mas o que eu escrevi aqui é a mesma coisa, né? Menor reticências. É a mesma coisa que eu escrevi que 1 é menor do que 2, é menor do que 3, é menor do que 4, e por aí vai. Ou seja, a mesma relação de ordem que a gente define aqui em R, também pode ser definida, pode ser vista nos naturais. E a gente tem que os naturais, ele vai estar contido nos números reais. Da mesma forma, a gente mostra que Z, né, da mesma forma a gente mostra que Z está em R. A gente já sabe que os naturais estão em R. Quem está faltando estar lá nos reais para que os inteiros estejam? Primeiro, está faltando o zero, só que o zero a gente já sabe que está em R. E está faltando os naturais, os inversos, né? O menos N. Mas como N, que está nos naturais, pertence a R, então o elemento oposto de N também pertence a R. Por essas duas afirmações aqui, né, e mais o fato de N, né, tá contido em R, a gente obtém que Z tá contido em R.
Além disso, se a gente tiver m e n inteiros com n diferente de 0, então a gente vai ter que m sobre n, que pode ser escrito como m vezes o inverso de n, vai estar em R, porque os reais, ele é fechado para o produto. E, dessa forma, a gente consegue concluir que os racionais tá contido nos reais. Então, olha o que a gente viu aqui. A gente viu que N tá contido em R, que Z tá contido em R e que Q tá contido em R. Pela construção que já foi feita, a gente vai poder concluir que N tá contido em Z, que tá contido em Q, que tá contido em R. A gente conclui assim essa construção que a gente começou há 2 aulas atrás, ok? Então, ficamos por aqui. Nos próximos vídeos, a gente segue, né, construindo mais algumas propriedades da ordem do corpo dos números reais. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.